Oi, aqui é a Mari do Sonho de Stand, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trouxe mais uma resenha pra vocês, mas é de um livro que eu não gostei tanto assim e eu acho que eu me expressaria melhor se eu falasse sobre ele em um vídeo só pra ele. Eu sei que falei sobre ele em vlog, não sei se eu falei sobre ele em post lá no Instagram, talvez não. Mas eu acho que eu consigo falar mais assim sobre o que eu senti lendo esse livro se eu viesse aqui falar em vídeo, um vídeo só pra ele. E eu tô falando de A Livraria dos Achados e Perdidos, como você já deve ter visto aí no título, ou não, porque talvez eu faça suspense, mas provavelmente a foto dele tá na capa. Enfim, esse livro aqui é o tipo de livro que já me chama a atenção só pelo título ou pela capa, por se tratar de livros. Mas eu confesso que eu senti falta dos livros nesse livro que era pra ser sobre livros. Pois é, então, eu vou explicar melhor. No geral aqui nós temos uma personagem que trabalha em um lugar só pela segurança de ter aquele dinheiro ali todo mês. Ela trabalha na parte de informática, de tecnologia, essas coisas assim. E aí, não é uma coisa que ela ame fazer, ela não tá ali porque ela sempre quis aquilo, mas ela tá ali pela segurança, o namorado dela é por segurança, então tudo na vida dela é por segurança. E uma coisa que acontece acaba virando a vida dela de cabeça pra baixo e ela precisa ver o que ela vai fazer dali pra frente. A mãe deixou pra ela uma livraria cheia de dívidas, além de livros, cheia de dívida, e ela vai ter que ver o que ela vai fazer, se ela vai vender pra pagar as dívidas, se ela vai trabalhar na livraria pra juntar o dinheiro pra pagar as dívidas e continuar na livraria. Além da livraria, ela também ficou com o avô dela, e ela tem que cuidar do avô dela também. E a livraria, na verdade, o prédio ali onde a livraria tá, pertence a ele. Então, se ele não quiser vender, ela que se vire pra poder arranjar outra solução pra pagar essas dívidas que a mãe dela deixou. E aí, por causa disso, eu pensei o quê? Vai ser uma história super gostosinha aí de uma protagonista que vai ter que mudar o seu estilo de vida pra poder cuidar da livraria. E conhecer pessoas, e falar sobre livros, e indicar livros, e citar frases de livros. Até porque é isso que o título dá a entender, né? Bom, o livro é sobre uma livraria e sobre uma protagonista que vai conhecer muitas pessoas por causa dessa livraria, pessoas que vão fazer parte ali do círculo social dela, pessoas de quem ela vai passar a gostar e que pessoas que vão passar a gostar dela e que vão querer ajudar ali, vão querer se juntar para poder salvar essa livraria. Mas, no meio disso tudo, porque isso já é um problema muito grande, a dívida que a mãe dela deixou é muito grande e ela tem aí um problemão nas costas para resolver. Mas a autora, ela quis enfiar muita coisa dentro desse livro que não foi o suficiente para 360 páginas. Se fosse, sei lá, uma série, uma duologia talvez, uma duologia eu acho que ficaria interessante. Mas esse livro, em uma adaptação para uma série, em que cada episódio tratasse do problema de um personagem como ela tentou aqui, ficaria muito, muito bom. Eu ainda tô esperando que a Netflix adapte esse livro para uma minissérie. Pode até ser uma minissérie, não precisa ser uma série muito longa não. Porque não é tanto... Não, é muito personagem, mas não é tanto problema. Então, aqui, além da protagonista e do avô dela, nós vamos ter um empreiteiro que vai ali visitar a livraria pra ver as reformas que precisam ser feitas, caso eles decidam vender, né, pra vender num preço justo, porque não adianta vender um prédio estragado num valor alto. Então, vai ter o empreiteiro. Nessa livraria tem 2 funcionários, um homem e uma mulher, e aí... Além disso, tem os clientes, né, que a mãe dela conhecia ali várias pessoas, então os clientes meio que são da família, todo mundo ali é amigo, todo mundo se conhecia. E tem uma cliente em específico que gosta muito ali daquele lugar, que gosta muito do avô da protagonista. E essa cliente específica, essa cliente favorita aí da livraria, tem um pai e uma mãe, cada um desses 2 com um problema separado. Em um determinado momento aqui da história vai aparecer um outro personagem que vai ajudar a salvar a livraria e esse personagem também tem um outro problema. Os 2 funcionários da livraria também têm seus problemas ali de vida e a autora vai querer apresentar esses problemas e resolver esses problemas tudo dentro de um único livro. O avô dela também tem um problema ali pra tratar, o passado dele.
Essa parte eu até que gostei um pouquinho, assim, porque envolve mais a livraria do que os outros personagens que estão ali de fora, e às vezes o problema da vida deles não envolve a livraria, e aí meio que ficou ficou nada a ver, sabe? Ficou meio nada a ver ali no contexto do foco aqui da história. Porque aparentemente o prédio ali em que foi construída essa livraria foi passado, né, de geração em geração pela família do avô dela. Então, antes de ser uma livraria, foi uma loja de conserto de máquinas de escrever. Antes disso, foi uma lavanderia? Não lembro, foi uma outra coisa. Então, assim, esse prédio já tem uma história por si só. Até o prédio tem um problema só pra ele, né? E aí o avô dela vai querer conhecer a história ali das pessoas que passaram por esse prédio. Por ser um prédio histórico, muitas pessoas passaram por ali. Muitas pessoas deixaram coisas delas ali que eles vão achando ao longo da história e vão conhecer essas outras pessoas também. Então, assim, tem passado, presente, muitos personagens do passado, muitos personagens do presente, e eu não consegui me apegar a ninguém, não consegui torcer pra ninguém, o romance não me convenceu, nada me convenceu nesse livro, a não ser o fato de que a livraria pareceu que foi deixada de lado. Falando um pouco sobre os outros personagens, assim, bem rapidinho. O empreiteiro, que vai ali fazer uma avaliação da situação do prédio, né, pra poder ver o que precisa ser reparado, reformado, enfim. Ele é divorciado, tem uma filha e tem uma banda. Então a gente vai acompanhar aí meio que esses três lados da vida dele. De pai solteiro, né, que ele divide ali o tempo com a mãe da menina, e com a banda dele, que ele vai usar as situações que ele passa ali dentro da livraria pra escrever músicas pra banda dele. Então já é mais personagens aí ainda, porque tem a banda dele também, que a banda dele tem ele mais duas pessoas, eu acho. Outra coisa que não me fez entrar, assim, na história, porque a narrativa, assim, dos tempos que eu falei, por exemplo, a gente tem o passado e o presente, e a autora, em nenhum momento, ela coloca uma divisão de tempo, ou ela abre um capítulo diferente, com um ponto de vista diferente, e avisa isso pra gente. A narrativa do passado começa ali de uma forma aleatória, como se fosse a continuação da narrativa do presente. E eu fiquei tipo, o que tá acontecendo? Quem é esse personagem? Em que momento que a protagonista conheceu esse personagem? O que ela tá fazendo aqui? De onde ela saiu? E aí ficou muito confuso, muito confuso mesmo. Eu não gosto de livros que vão narrando a história ali como se fosse nem um roteiro é tão bagunçado assim, na verdade. Eu gosto das coisas organizadinhas, tipo, se é um livro que vai trazer a visão do passado e do presente, eu gosto que tenham capítulos separados, ou pelo menos uma quebra ali, sabe, de página, não sei como é que fala. Mas às vezes tem um espaço maior entre um parágrafo e outro, ou tem uma data, assim, que diz que, essa parte aqui agora a gente vai falar sobre 1942. Aí você fica mais situado, porque você sabe que são personagens que não vivem ali no mesmo tempo da protagonista. Mas aqui não, a gente tem as informações jogadas aleatoriamente e você que... Não, até que tem algumas quebras, assim, Ai, a luz não vai deixar ver, de página. Mas mesmo assim ainda fica confuso. É muito personagem pra lembrar, então assim... Não tem cabeça de leitor capaz de ler tudo isso e acompanhar tudo assim certinho, sem precisar de um tempo pra respirar e pensar em quem é quem. O que eu acho que mais pegou assim pra não me prender foi o fato de ser uma história mais ali puxada pro drama. Eu não sou muito fã desse tipo de história, mas se você gosta ali de um drama familiar, você vai gostar desse livro. Eu indico esse livro, é uma leitura bem levinha, fala sobre livros, então a gente tem aqui personagens citando livros e citações de livros e citando autores, então isso é muito legal. A maioria das marcações que eu fiz são sobre isso, então falando, os livros abrem portas para outros mundos e não sei o que, e viaja sem sair do lugar, esse tipo de coisa. Eu achei bem legal essa parte, mas o gênero do livro, assim, o lado pro que ele vai, não me convenceu muito, não me prendeu por não ser um tipo de livro que eu tô acostumada a ler. Mas se você, antes de assistir essa resenha, queria ler esse livro só porque viu a livraria e achou que esse livro seria sobre livros,
baixa um pouco as expectativas, tá? Porque eu acho que você pode aproveitar um pouco mais a experiência. Eu fui com as expectativas muito altas e acabei me decepcionando porque eu queria mais livros, eu queria um livro sobre livros e não foi isso que eu tive aqui. Teve até triângulo amoroso, eu detesto triângulo amoroso. E aqui a gente teve um triângulo amoroso muito nada a ver e... ai... Enfim, é isso que eu tinha pra falar sobre esse livro. Espero que eu tenha conseguido me expressar e espero que você tenha conseguido entender um pouco sobre o que esse livro se trata. Embora eu não tenha gostado do livro, eu ficaria muito feliz se tivesse uma adaptação dele. Quero muito uma adaptação de A Livraria dos Achados e Perdidos. Alô, Netflix? Vem cá. Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal. Se você ainda não fez isso, se inscreve aqui e ativa as notificações pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui. Se se interessou por esse livro mesmo, eu tenho tacado pau nele, compra com o meu link da Amazon que tá aqui no box de descrição. E aí eu deixo o link direto pra você ir lá ver o livro, adicionar na sua wishlist, se não for comprar agora, ler a sinopse, ler as avaliações. Comprando com o link do canal, você me ajuda muito porque eu ganho uma pequena comissão e você recebe aí o seu livro na sua casa, então os dois lados saem ganhando. E é isso então, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!